Olá, meus amores e minhas amoras, meus lindos e minhas lindezas. Chegamos, aula de história. Gente, sextou. Sextou. Sextou com S de sexta. Sextou com S de sexta. É isso aí. Gente, eu tava pensando. Gente, hoje é sexta-feira. Tá passando rápido, né? Pois é. Então, agora, história. Nós estamos trabalhando registros de história, tá? Pegue seu livro, abra na página 3. Nós vamos dar sequência, tá? Da nossa aula anterior. Tudo bem? Então vem comigo. História que nos contam, né? Nós, estudamos na aula anterior que os registros de história podem acontecer de diferentes maneiras. Pode acontecer numa história imaginada ou pode acontecer numa história real. Uma história imaginada é aquela história do faz de conta. Alguém imaginou e conta a história. Como os contos, né? Os nossos contos, história fictícia, que é uma história que é imaginada. Já as histórias reais, é a história que realmente aconteceu. Aquele fato que realmente aconteceu, como é o caso do coronavírus, né? Covid-19, que virou aí essa notícia global, ou seja, no mundo gente, no mundo inteiro, é verdade, no mundo inteiro fala sobre o coronavírus, que é esse vírus, né, que alastrou pelo mundo todo, e o Covid-19, né, que é uma outra espécie que saiu do coronavírus. Perfeito? Então, essa é um fato real, uma história real. Mas também, nós aprendemos na aula anterior que os registros podem ser guardados de diferentes maneiras. Pode ser guardado em jornais, em revista, pode ser registrado. Gente, vocês acreditam que pode ser registrado em uma caixinha, em uma joia? Por exemplo, na minha aliança tem por dentro o nome do meu esposo. Então, tem ali um registro. Lá no seu boletim tem toda a sua vida acadêmica. Então, está registrado a sua vida acadêmica ali dentro. Ou seja, a sua vida escolar está lá dentro. Perfeito? Mas esses são o que nós chamamos de fatos reais, ok? É registrado também aqui, ó, gente, na nossa memória. A gente guarda aqui. Gente, tem pessoas que têm a memória tão maravilhosa, tão perfeita, que elas guardam na memória e, ó, acabou. Nunca mais elas esquecem. Geralmente, quando a gente registra algo que realmente aconteceu e que nos chamou a atenção. Por exemplo, quando os meus filhos nasceram, foi um registro que ficou aqui guardado na minha memória. Esse Covid-19, esse coronavírus, está registrado aqui na nossa memória. Vai passar tempos e tempos, entra décadas, sai décadas. Isso aqui vai ser contado de um para o outro, de pai para filho, de filho para pai, e aí vai. Vai, gente, vai ser, tá registrado, tá? Mas também livros, fotografias e em outros documentos oficiais, como a nossa identidade, ali está registrado tudo nosso, o nosso CPF, entendeu? Então, os fatos reais é registrado em livros, fotografias, em documentos oficiais, em documentos culturais, na nossa memória de um fato que realmente aconteceu e marcou a nossa vida. E também nas histórias imaginadas, ou seja, aquelas histórias, né, que elas não aconteceram realmente, né? Elas estão, por exemplo, lá em algum livro, eu li, e aí eu vou contar uma história relacionada àquele livro, mas que realmente não aconteceu, foi algo fictício, eu imaginei. Geralmente as histórias em quadrinhos, né? As histórias dos contos orais, aquele que a gente conta ou aquele que a gente imagina. Por exemplo, aqueles contos que nós já conhecemos, a gente conta ele de forma oral. Por exemplo, eu vou falar do Patinho Feio. Então, eu vou contar a história do Patinho Feio, a história que eu tirei de dentro do livro e coloquei para contar. Agora, eu posso mudar. Lá em artes, no bimestre passado, a gente viu algo bem interessante. Por quê? Porque a gente pode mudar lá na tetralidade. Tetralidade, o que que é? É você modificar a história. Por exemplo, eu conto a história do Patinho Feio, mas ao invés de eu botar Patinho Feio, eu posso colocar a história do Urso Feio.
Ou então eu posso colocar a história da raposa feia. Entendeu? Então eu modifiquei o personagem, mas a essência da história, ou seja, o conteúdo da história permanece. Ou eu mudo o conteúdo da história, né? Por exemplo, eu vou modificando alguma coisa lá na história e mantendo o mesmo personagem. Ao invés de ser o patinho feio, eu coloco o patinho bonito e conta a história do patinho bonito. Entendeu? Então, isso aí é uma história imaginada. Então, os registros de história, né? Os registros que nos contam, ele é dividido entre histórias imaginadas e histórias reais, ok? Agora corre. Corre lá para o WhatsApp. Te encontro lá e vou passar atividade para você fazer. Você vai gostar. Você vai gostar. Então corre, te encontro lá. Beijo, tchau.